Olá, senhoras e senhores, e no podcast de hoje eu falarei sobre. Prioritariamente, eu vou falar sobre dois assuntos no podcast de hoje. O primeiro deles é sobre religião, que, como está explícito no tema desse podcast, no nome desse podcast, é sobre a verdade da religião. Então, eu vou falar bastante nesse podcast sobre religião, sobre aspectos mais explícitos da religião. E eu vou falar também sobre ética. Vai ser os dois principais assuntos desse podcast, ética e religião, porém o foco maior será religião, até porque o título do vídeo é sobre a verdade da religião. Então eu vou falar aqui especificamente sobre alguns aspectos da religião. E quando eu digo religião, eu estou falando das religiões como um todo, porém eu assumo que meu foco maior aqui será no cristianismo e no budismo, que são duas religiões que, apesar de não serem lá muito semelhantes, elas têm seus pontos em comum, principalmente com relação ao pessimismo para com esta vida terrena, que é um ponto específico que eu vou falar já já, e o combate ao ego de uma maneira generalizada, que também é algo que eu vou falar já já. Enfim, pode ser que haja outras religiões que também possuem pressupostos semelhantes ao que eu estou falando. Eu sei, por exemplo, que o islamismo, só que o islamismo é um caso especial porque o islamismo ele prega uma posição mais ativa para com a vida, ativa no sentido de você não somente de você não ver essa vida como algo ruim de todo, mas sim que você busque ser uma pessoa ativa em todos os aspectos sociais e individuais possíveis, mas assim, eu assumo que eu não tenho um conhecimento tão aprofundado no islamismo e também em outras religiões também não tenho um conhecimento tão aprofundado sobre espiritismo, sobre, sei lá, qualquer religião aí que vocês possam falar. Então, por o cristianismo e o budismo serem duas religiões que eu tenho algum conhecimento, mesmo que não um conhecimento. Por exemplo, o cristianismo. Eu não possuo um conhecimento assim muito aprofundado sobre a Bíblia. Se você me perguntar quais são todos os livros da Bíblia, eu não sei. O que fala o terceiro capítulo, versículo 15 a 18 de Salmos? Não sei, não sei. O que eu sei sobre a Bíblia, na verdade, eu sei mais da Bíblia através de autores que falam sobre a Bíblia do que lendo a Bíblia propriamente. Eu assumo que recentemente eu tentei ler a Bíblia. A minha intenção era de ler a Bíblia do Antigo Testamento ao fim sem parar, porque eu queria conhecer a Bíblia e me aprofundar de fato no cristianismo. Só que eu admito que logo no Velho Testamento, acho que no quarto livro do Velho Testamento, que é Números, eu acho que é Números, mas se não for Números é algo assim, eu parei, eu dropei por assim dizer, utilizando gíria de jovem, porque eu assumo que eu não consegui, sabe? Porque eu não sei como alguém pode gostar do Deus do Velho Testamento. É óbvio que isso daqui, já o que eu tô falando agora contradiz com o título sobre a verdade da religião, mas eu considero que assim, sendo de maneira muito específica, principalmente para o Velho Testamento, eu particularmente não consegui gostar do que está ali, do que está escrito na Bíblia, não consegui gostar do Deus cristão que está ali, mas eu sei que no Novo Testamento as coisas melhoram, sabe? Deus adquiriu uma face mais humanitária, por assim dizer, uma face um pouco mais piedosa, e aí vem a figura de Jesus Cristo que revoluciona tudo, tanto dentro do cristianismo quanto fora também do cristianismo. Jesus Cristo é um marco para toda a civilização ocidental como um todo, até para a civilização oriental. Tem muito, por exemplo, muitos autores lá da Idade Média que pegam muitas coisas sobre a história de Jesus Cristo e versam sobre isso, versam sobre Aristóteles. Tem lá dois caras que eu agora não lembro nem o nome, porque o foco não é esse, mas enfim. Eu assumo que eu não conheço a Bíblia de forma mais específica, de forma mais, tipo, por eu ter lido a Bíblia mesmo, sabe? Mas eu tenho uma noção assim por cima, porque eu li muitos autores que falam sobre a Bíblia e versam sobre a Bíblia, por isso eu tenho uma noção geral sobre o que a Bíblia fala, sobre o que os capítulos da Bíblia falam, sobre o que cada livro fala, enfim. Então, de uma forma geral, esse podcast vai versar de uma maneira não muito específica sobre alguns aspectos da Bíblia, mas sim de uma maneira mais generalista, até a propósito que qualquer pessoa que esteja ouvindo isso daqui possa entender. E não somente sobre a Bíblia, mas também sobre o budismo, sobre alguns aspectos do budismo e características do budismo que dizem relação
não somente ao indivíduo humano enquanto sujeito para consigo mesmo, mas também com relação à ética, ao que o budismo prega enquanto ética, que qualquer um pode aplicar tanto para si mesmo quanto para com os outros. Mas enfim, essa introdução aqui, mega introdução, já deu 5 minutos. Então vamos começar logo a falar sobre o assunto em si. Mas antes de começar, de novo, meu Deus, antes de começar a falar sobre o assunto em si, como vocês estão vendo, eu vou falar bastante sobre religião, sobre aspectos e pressupostos bíblicos e budistas e etc. Eu não tô aqui, vale ressaltar antes de tudo que eu não tô aqui para discutir. Esse podcast aqui não vai se defender na visão cristã, não vai se defender na visão budista, não vai se defendendo que Deus existe porra nenhuma. Esse podcast não vai ser para argumentar sobre a existência de Deus ou sabe, um podcast do teísta por si, mas sim argumentar sobre o porquê da ética cristã, o porquê da ética budista, o porquê de muitos dos pressupostos bíblicos serem perfeitamente aplicáveis, serem perfeitamente consideráveis como verdade, não somente para quem é cristão, mas até para quem está fora do cristianismo. E, inclusive, antes de eu começar o assunto, eu vou fazer 2 recomendações de livros que são a minha base teórica de tudo que eu vou falar aqui. Um livro é um livro um pouco mais, tipo, norme, entre aspas, tipo, qualquer pessoa pode ler, mesmo pessoa que não gosta muito de filosofia pode ler esse livro. E o outro é para quem está mais dentro da filosofia, é mais filosófico por si só. O primeiro livro, que é, digamos assim, 60% do conteúdo desse podcast está nesse livro, e caso você queira se aprofundar no que eu estou falando aqui, leia esse livro, vai ser de bom uso para você. O primeiro livro é o livro Religião para Ateus, do Alain de Botton. Infelizmente ou não, o Alain de Botton, de uns tempos pra cá, ele meio que tem virado filósofo de Instagram, filósofo de Facebook, sabe? As pessoas estão pegando muito frases dele, pensamentos soltos dele, postando em Instagram, em Facebook pra mostrar que é intelectual, blá blá. Então, assim, por mais que o Alain de Botton pode parecer um cara que pra muitas pessoas podem acabar criando uma certa antipatia com ele por causa disso, esse livro dele, o Religião para Ateus, é um bom livro e possui muitos dos pressupostos assim do que eu vou falar e que demonstram a importância da religião. Mesmo que você seja um ateu, o próprio Alain de Botton, ele fala nesse livro, ele já começa no primeiro capítulo, na introdução, falando: eu sou ateu, nada nesse mundo, nenhum argumento nesse mundo vai me convencer de que Deus exista. Mas mesmo assim, ele não está ali para discutir se Deus existe ou não. Ele está ali para discutir os pressupostos bíblicos, os pressupostos religiosos bíblicos do judaísmo, do cristianismo, alguns pressupostos também do islamismo, do budismo, enfim, ele está ali para discutir qual é a utilidade da religião, lições que a religião pode passar até para aqueles que são ateus. Então, assim, bem no começo do livro ele já deixa isso claro, que mesmo ele sendo ateu, ele enxerga que a religião pode ter um fim até utilitarista, um fim ético. A religião tem a ensinar, mesmo que a pessoa não acredite em Deus, ela tem lições para passar, sabe? Mesmo para um ateu. Enfim, então esse é o primeiro livro que eu recomendo, é o livro mais norme, é o livro tipo que qualquer um pode entender, Religião para Ateus, do Alain de Botton. E um segundo livro que me serve também de inspiração, base teórica para o que eu vou falar, que é o livro mais filosofia de fato, é A Religião nos Limites da Simples Razão, do Kant, do Immanuel Kant. Que é um livro que basicamente ele busca tanto legitimar a razão ele busca legitimar a religião através da razão, quanto também ele busca encontrar princípios racionais na religião. Ele busca defender a religião de uma forma mais racionalista, porque ele diz a todo momento que a religião possui aspectos transcendentes, a religião possui a fé, que basicamente é algo que não pode ser justificado racionalmente a priori falando, por assim dizer, pelo menos a priori. Mas ele diz que esses aspectos religiosos, a religião não é só fé, a religião não se apoia somente em algo místico, entre aspas, algo que é transcendente, mas ela também se apoia em muitos pressupostos racionais, em muitos pressupostos que nós podemos levar tanto individualmente quanto socialmente. A religião possui a sua utilidade, tanto individual
quanto organizacional, social. E aí o Kant, através da razão, também fala nesse livro que através da razão nós podemos chegar a uma espécie, mais uma vez ele retoma o conceito de imperativo categórico, que nos faz estarmos mais suscetíveis a seguirmos a palavra de Deus. Como imperativo categórico, que é o famoso haja conforme a sua ação possa virar uma máxima universal. Só haja de... Enfim, mais ou menos isso daí. Como isso pode ser utilizado para nos fazer nos aproximarmos dos pressupostos bíblicos, dos pressupostos que agradariam a Deus, segundo a Bíblia. Mas enfim, são esses dois livros aí que eu recomendo para quem quiser se aprofundar no tema. Religião para Ateus, da Elaine de Botton, e A Religião nos Limites da Simples Razão, do Kant, que é o mais filosofia de fato. Enfim, é isso, e como eu disse, eu não estou aqui para discutir se de fato Deus existe ou não, se a Bíblia está certa ou não. Inclusive, se você é do tipo de pessoa que, o cara está falando sobre a religião, a ciência já refutou a religião porque Deus não existe. Se você é do tipo ateu militante, cara, me faça um favor e se faça um favor. Tem um botão aí escrito desinscrever na tua tela. Aperta ele nesse exato momento. Você é o tipo de pessoa, o tipo de público que eu não quero no meu canal, eu não faço questão que você esteja aqui. Então se você é do tipo que precisa combater o cristianismo, porque o cristianismo matou 50 bilhões de heresia na Inquisição, e o cristianismo que oprime as pessoas, se você é desse tipo de pessoa, volta pro Twitter, se aperta no desinscrever e sai daqui, beleza? Mas enfim, agora começando o podcast de fato, já deu 11 minutos e eu ainda não entrei no tema de fato. Primeiro lugar que é algo que eu vejo uma certa razão, eu vejo um certo aspecto de verdade no cristianismo e em outras religiões. A maioria das religiões, principalmente as abraâmicas, e também o budismo, elas vêm, e também o taoísmo, até o taoísmo talvez possa se inscrever nessa tradição, entre aspas, pessimista, elas veem a vida humana, a vida material em que a gente está vivendo aqui agora, eu, você, sua mãe, seu pai, todo mundo está vivendo aqui agora uma vida material, elas veem essa existência material com um olhar muito cético e por vezes até pessimista. Eles enxergam essa existência como uma verdadeira prisão, como um verdadeiro lamento, como um verdadeiro show de horrores. Eu enxergo uma certa verdade nessa visão, tudo bem que aí a gente poderia entrar numa grande discussão sobre se a vida é boa ou não, sobre se vale a pena viver ou não, suicídio, enfim. Mas assim, eu enxergo um certo teor de verdade no pessimismo que a maioria das religiões, principalmente as abraâmicas, tem para com a vida. Elas defendem que essa vida é um show de horrores, e isso elas já defendiam há 2.000, 3.000 anos atrás, 4.000 anos atrás, ou seja, uma cacetada de tempo atrás, quando as coisas talvez não estavam tão ruins como elas estão hoje em dia, as pessoas já defendiam, os religiosos já defendiam que essa vida é uma merda, basicamente. Eu enxergo um grande fundo de verdade nisso daí, de enxergar que a vida é uma merda, de enxergar que essa existência é uma existência, entre aspas, amaldiçoada. A Bíblia, a Bíblia, na sua narragem sobre a história humana, ela define que desde o começo, desde Adão e Eva, nós somos, entre aspas, amaldiçoados. Por quê? Porque nós escolhemos comer do fruto proibido, que era o fruto do conhecimento, e a partir do momento que nós herdamos o conhecimento moral sobre o que é certo e o que é errado, acabou tudo, nós saímos do nosso estado de ignorância, de inocência, e aí tem uma lição fudidamente foda que a Bíblia pode nos passar sobre a inocência humana, e que é algo que até Nietzsche fala pra caralho. Mas enfim, eu não vou entrar nesse aspecto específico da inocência e a relação da inocência com a queda humana, mas enfim, a Bíblia fala que a partir do momento que o ser humano caiu, que Adão e Eva comeram do fruto proibido e obteram assim a moral, o conhecimento, foram dissuadidos por Satanás, pela serpente, como quer que se queira chamar, tudo basicamente virou, caralho, eu já tô cansado de falar. A partir desse momento em que nós caímos, em que houve a queda de Adão e Eva, a partir daí a maldade começou, a partir daí a vida humana passou a ser uma bosta, a partir daí a gente passou a viver longe de Deus e todo o sofrimento humano começou. E eu enxergo aí uma grande ponta de verdade no que diz respeito
há uma conclusão mais generalista que nós podemos tomar da história de Adão e Eva. Nós tínhamos algo no começo da existência humana, seja a Bíblia estando certa ou não, ou o evolucionismo estando certo ou não. Até no evolucionismo eu acho que isso se prova certo. Nós, no começo da nossa existência terrena, nós tínhamos algo que era algo benigno, que no caso do cristianismo era essa relação direta para com Deus e existência em um lugar que basicamente não nos faltava nada, nós não precisávamos trabalhar, nós não tínhamos que nos preocupar com basicamente nada, nós éramos completamente ignorantes e inocentes sobretudo. Nós tínhamos algo benigno que se perdeu com o tempo, porque com o passar do tempo, quanto mais o tempo foi passando até chegar aos dias de hoje, as coisas que eram belas, as coisas que eram boas, tanto em nós mesmos, quanto também na sociedade em si, que no começo da primeira sociedade humana, entre as foi Adão e Eva, foram se perdendo e foram se corrompendo, foram se degenerando. Eu enxergo isso uma grande verdade, tanto independente de quem está certo, se é o cristianismo ou se é o evolucionismo, ó, puta que pariu. Nós tínhamos algo que se perdeu, algo que era bom que se perdeu. Nós tínhamos uma inocência que era boa e que se perdeu. Nós tínhamos um relacionamento autêntico para conosco mesmos, para com nós, seres humanos, uns para com os outros, e para com Deus também, que com o tempo foi se degenerando, com o tempo foi se perdendo, até gerar essa sociedade, essa existência que a gente vive, em que todo mundo vive separado de todo mundo, existem 7, quase 8 bilhões de seres humanos, e ninguém tá nem aí para ninguém falar nada com ninguém, todo mundo tá simplesmente separado de todo mundo. Enfim, enxerga aí um grande fundo de verdade no que tange a esse distanciamento para com uns dos outros, essa perda da inocência, essa saída da ignorância que nos fez cair nesse abismo que é a existência humana que é hoje em dia, em que a gente tem que lutar para trabalhar, lutar uns contra os outros, lutar em todos os aspectos possíveis, todos os aspectos imagináveis, que é um contra o outro, é basicamente a terra de ninguém e a lei de... Qual que é aquela lei? A lei lá do dente por dente? Olho por olho, dente por dente, a lei de Salomão, é isso? Enfim, Nietzsche, agora falando um pouco sobre... Eu já citei Nietzsche, mas agora falando Nietzsche, o Nietzsche é meio que o contraposto, basicamente, como eu disse, as religiões no geral elas têm essa visão mais pessimista para com a vida, esse posicionamento mais pessimista para com a existência humana, desde a sua concepção até os dias de hoje. Nietzsche é basicamente o grande opositor dessa visão, enquanto a maioria das religiões elas defendem que a vida é algo... Elas olham a vida com um olhar de pessimismo, de ceticismo, de olhar essa vida como se ela fosse algo ruim, e aí, por consequência disso, esperando uma vida melhor no pós-vida, o julgamento, e aí uma vida melhor no paraíso, com Deus, e aí cada religião tem a sua visão sobre isso. Enfim, Nietzsche, ele define que a nossa vida, o que nós temos aqui e agora, enquanto as religiões elas pregam até um certo, entre aspas, bem entre aspas, ódio para com a vida, bem entre aspas, ódio para com essa existência terrena, Nietzsche... ele combate ativamente essa visão porque ele define que a nossa existência nessa terra é a única coisa da qual nós podemos ter certeza, e o aqui e o agora é tudo. E aí o Nietzsche, enquanto a religião ela pende muito para um lado, um contexto que pende muito mais para a castidade, ou seja, ela vai para um limite do 8, que é o limite de você se abster de qualquer tipo de prazer terreno, o Nietzsche cai em outro limite, que é o limite do hedonismo. A religião é o 8 da castidade e o Nietzsche é o 80, que é o hedonismo. Ou seja, o Nietzsche, enquanto a religião defende que essa vida é uma merda, que nós devemos ser casos e nós devemos nos privar dos prazeres terrenos, etc., o Nietzsche define que essa vida é tudo que a gente tem, é tudo que a gente pode saber, essa vida, o aqui e o agora é tudo. Logo, ele pende lá mais para um lado mais hedonista de ver a existência humana. Ele pende mais para um lado de defender os prazeres terrenos, de desenvolver uma filosofia terrena, de viver o aqui e o agora e viver como se basicamente Deus não existisse e não pensar em Deus de todo. E isso é uma visão, a visão de Nietzsche,
por mais que seja uma visão que ela seja, entre aspas, bem embasada nela mesma, ela é bem coesa nela mesma, porque já que ele só vê uma vida terrena, uma existência terrena e nega toda a metafísica, o desenvolvimento lógico disso é o hedonismo, e nisso ele está certo, plenamente certo, que todo mundo, segundo essa visão, tem mais é que ser hedonista, transar pra caralho, beber pra caralho e viver uma vida ousada, por assim dizer, e foda-se. Por mais que ele tenha um desdobramento lógico coeso em si mesmo, cara, é extremamente questionável sobre qual das duas visões, sobre se essa visão seria a visão superior, sabe? Em contraste com a visão religiosa, que defende que a gente se abstenha dos prazeres terrenos, se abstenha dessa vida terrena e busque viver segundo parâmetros mais altos, parâmetros da religião, parâmetros de Deus, seja lá como queira chamar. Extremamente questionável sobre se essa vida cheia de prazeres, essa vida regida a prazer e basicamente foda-se pra tudo, se essa vida seria a verdade, sabe? Se essa vida seria capaz de nos satisfazer plenamente. Por quê? Porque, cara, como isso tá no livro de Eclesiastes, eu não vou aqui ler Eclesiastes, eu até pensei, sinceramente, antes de começar a gravar esse podcast, em trazer alguns trechos de Eclesiastes, que é um belo livro, um fodendo livro, que até ateu gosta desse livro. Mas enfim, eu até pensei em trazer alguns trechos de Eclesiastes que falam muito sobre o ego humano, falam muito sobre sabedoria e como tudo nessa vida é vaidade e é ego. O livro de Eclesiastes fala muito sobre isso, sobre os prazeres terrenos. Ele fala que tudo é vaidade e que os prazeres terrenos, mesmo que você viva à base dos prazeres terrenos e a tua filosofia de vida seja uma filosofia de vida nietzschiana, que defende que você goze mesmo, bebe mesmo, come mesmo, foda-se, sabe? Ele fala que tudo isso chega uma hora ou não. Isso é algo que eu falo também por experiência própria. Até por experiência própria, trazendo um pouco da minha vida pessoal aqui. Chega uma hora que o homem cansa disso. Chega uma hora que sabe, isso aqui trazendo para a vida pessoal de cada um. Acho que qualquer homem vai entender aqui o que eu vou falar agora. Você sabe qual é a sensação depois de você bater 3, 4 punhetas seguidas. Óbvio que nem todo mundo aqui com a idade, eu mesmo não tenho mais idade hoje em dia para conseguir bater 3, 4 punhetas seguidas. Não tenho nem motivação para querer fazer isso. Mas qual que é a sensação que você sente quando você bate 3, 4, sei lá quantas punhetas seguidas? É uma sensação de completo esgotamento, é uma sensação às vezes até de autoestima baixa, é uma sensação completamente de desânimo, é uma sensação completamente de niilismo. De niilismo, assim, de uma maneira geral. Quando você bate 3, 4, sei lá quantas punhetas seguidas, a tua reação natural depois é de completo esgotamento, de completo cansaço, de desânimo e às vezes até mesmo de se achar um lixo. Porque aí você começa a pensar, cara, é sério isso mesmo que eu acabei de tocar, tô aqui assistindo um vídeo de orgia de travesti, bati 5 punhetas pra essa merda. Sério que minha vida é isso? Sério que isso daí é a vida? O livro de Eclesiastes, ele é praticamente inteiro falando que os prazeres dessa vida, os prazeres da carne, são prazeres vãos e trazem um enfado. Que mesmo que você viva uma vida regada a prazeres e regada a diversão terrena, basicamente, e adote o hedonismo com todas as forças, hora ou outra, você vai olhar para si mesmo, você vai olhar pro gozo que tá na tua cama, você vai olhar pro gozo que tá no chão, na tua cadeira, ou pra, sei lá, pra tua barriga que cresceu pra caralho porque você comeu pra caralho, enfim, você vai olhar para si mesmo e vai falar, que merda eu estou fazendo, que porra é essa, e agora, sabe, e agora? Mesmo o hedonista, chega um momento da vida dele, ou em alguma hora ele vai olhar para toda aquela merda que ele tá fazendo e ele vai falar, cara, tá, e agora? E agora? Sabe, gozei pra caralho, tô plenamente satisfeito, mas também plenamente cansado, não tenho energia pra nada, e agora? E agora? E agora? E agora? O que eu faço da minha vida? E agora? E agora? Vou transar de novo pra no fim das contas, quando acabar de transar, olhar pra tudo isso de novo e de novo ficar abismado? Sabe? Enfim, há um ponto de verdade, há um ponto de sabedoria na Bíblia, no livro de Eclesiastes, no budismo e etc. Em olhar para a vida, ver os prazeres terrenos e ser extremamente cético para com os prazeres terrenos. Porque todos os prazeres terrenos são temporários, mas a glória de Cristo é eterna.
Parecia um legítimo católico falando agora. Mas enfim, todos os prazeres dessa vida são temporários, todos os prazeres dessa vida levam ao enfado, levam à crise existencial, levam até a autoestima baixa, até a pessoa ter inúmeras crises existenciais e se perguntar, cara, é só isso mesmo a vida? É só isso? Só gozar e beber pra caralho e festa e foda-se, sabe? Então, enfim, eu enxergo um grande ponto de verdade, e aqui eu coloco um ponto pro cristianismo e zero pro Nietzsche, em enxergar a vida mais como um lamento, uma gigante lamentação, do que como uma dádiva, como algo que você deve gozar sem precedentes, sem pensar em mais nada. Porque é o que o livro de Eclesiastes fala a todo momento. O gozo da carne é enfado e tudo é vaidade. O próprio vaidoso, a pessoa que é vaidosa e tem um ego gigante, ele é a perdição de si mesmo. Você não precisa, quando você vê uma pessoa que sei lá, por exemplo, que ele é muito egoísta, ele é muito agido pelo ego, ele age muito pelo ego, ele tem um defeito de caráter muito grande, você não precisa desejar nada de mal para essa pessoa. Por quê? Porque essa pessoa, com o passar do tempo, ele ou ela vai fazer mal a si mesmo. Você não precisa desejar que ele vá pra puta que pariu, que tudo de ruim aconteça na vida dele. Ele próprio ele próprio é inimigo dele mesmo. E essa é a pior coisa que você pode fazer com a tua vida. É você ser inimigo de você mesmo. Você não se conhecer, você ser inimigo de si mesmo, você fazer cagada, só cagada. E você ter uma culpa internalizada muito grande sobre si mesmo, porque você não se autoconhece, você tem um defeito de caráter muito grande que você não trata. O tolo é o maior inimigo de si mesmo, em suma. Enfim, eu enxergo um caráter de verdade muito grande nas religiões em geral, encarar a vida com um certo ceticismo e os prazeres da vida com um certo pessimismo, até o ponto de lutar contra eles. Principalmente o budismo luta contra os prazeres carnais. O budismo prega uma completa e total abstenção dos prazeres carnais. E quando eu falo prazeres carnais, eu não estou falando só de sexo. Estou falando de qualquer tipo de gula, qualquer tipo de vaidade, qualquer tipo de luxúria, qualquer tipo de ego em geral. O budismo é basicamente, eu acho que a religião que mais prega contra o ego. Prega ainda mais do que o cristianismo contra o ego. Define que basicamente tudo é ego e tudo aquilo que é feito por ego te leva à autodestruição. Inclusive tem um ditado hindu, que eu já citei, eu acho, em alguns podcasts anteriores, que é mais ou menos o seguinte: o ego é um péssimo guia, porém um ótimo servidor. É isso, cara. Isso eu acho que resume toda a minha perspectiva, toda a minha visão sobre o ego. O ego é um péssimo guia, mas um ótimo servidor. O ego, eu não sou da visão, eu não sou 100% budista, eu não acho que o ego não possa ser utilizado. Eu acho que o ego pode ser utilizado para o bem, sabe? Mas assim, eu defino que o ego, 80% você tem que manter o controle do teu ego, 80% você suprime aquela bosta, 80% você segue plenamente o que o budismo tá falando, e 20% você usa para o seu próprio bem. 20% você usa para o bem dos outros. 20% você usa para o serviço, você usa para o bem, seja ele qual bem você acredita. Enfim, falei pra caralho aqui também do ego. Ego também é outro aspecto religioso, também é outro aspecto das grandes religiões em geral, que eu também enxergo muita verdade. Também enxergo muito validez para a vida, tanto individual quanto social. O ego... não tenho o que falar, na maior parte do tempo você tem que combater o ego, porque o ego é um inimigo não somente para as outras pessoas, quanto também para si mesmo. Tudo aquilo que a gente faz por ego, puramente, acaba por nos levar à perdição. Um exemplo aqui bem simples: uma pessoa que ela coloca muito o ego dela nas opiniões dela, na suposta filosofia dela, e ela quer provar para todo mundo que ela tá certa, ela quer provar para todo mundo a todo custo que tudo aquilo que ela defende tá certo, e quem pensa errado, quem pensa diferente tá errado. Essa pessoa é uma pessoa que naturalmente, com o passar do tempo, ela tá fodida, sabe? Por quê? Porque existem 4 trilhões de pessoas que discordam dela. Por exemplo, o exemplo que eu falei no início do podcast, o neo-ateu, o ateísta que quer defende o ateísmo e tipo, Deus não existe, você acredita em Deus, você é burro, a religião é o mal da humanidade, etc. Essa pessoa,
com o passar da vida dela inteira, ela vai se deparar com uma cacetada de religiões, ela vai se deparar com uma cacetada de pensamentos filosóficos que vão diretamente contra ela. Ela vai ter, tipo, conhecidos que são religiosos, ela vai ter, tipo, a mãe, o pai que é religioso. E aí, essa pessoa vai deixar de conviver com a mãe, vai deixar de falar com a mãe, com o pai, porque ele é religioso, porque ele é cristão, ou porque ele é, sei lá, espiritual, a puta que pariu. E ela vai deixar de assistir certos filmes, porque certos filmes são, sabe, de caráter teísta, ou vai deixar de assistir ou ouvir certas músicas, porque certa música é de uma banda cristã. Sabe, ela vai entrar em confronto com o mundo inteiro, porque o mundo inteiro, sabe, pensa diferente dela. E aí também entra também um lance desse tipo de pessoa, muitas vezes ser um completo ignorante sobre a religião. Ele só ataca a religião nos aspectos mais óbvios, dos aspectos mais que a esquerda pós-moderna ataca. Do tipo, porque a religião é contra o homossexualismo, porque a religião, a religião controla a vida das pessoas, porque a religião, o Estado deveria ser laico, a religião não deveria interferir na vida das pessoas. Cara, eu garanto que a maioria dessas pessoas nunca leu um Santo Agostinho da vida. Nunca leu, nunca, e muito menos leu um Santo Tomás de Aquino. Eu garanto. Porque se essas pessoas lessem São Tomás de Aquino, ou lessem São Tomás de Aquino, e vissem que Tomás de Aquino e o Tomás de Aquino e o Agostinho e o Santo Anselmo e o Guilherme de Ockham e tantos outros nomes aí de filósofos da igreja são extremamente lógicos, são extremamente racionais, eles apresentam argumentos extremamente lógicos e racionais para justificar a existência de Deus. Se essa pessoa, esse neo-ateu de merda, lesse essas pessoas, eu imagino só que ele teria uma profunda crise interna, uma profunda crise consigo mesmo, porque ele ficaria, não, porque eu tenho que refutar Tomás de Aquino, isso daqui não pode ser verdade, o ateísmo tem que ser verdade, e Tomás de Aquino é extremamente lógico, eu quero ver você conseguir refutar Tomás de Aquino, sabe? Enfim, o que eu tô falando é que quando a pessoa tem um ego gigantesco em qualquer aspecto da vida dela, seja em qualquer aspecto, qual for, independente se o ego da pessoa está na gula, se o ego da pessoa está na filosofia, se o ego da pessoa está nas riquezas materiais, se o ego da pessoa está no fato de que ela come muita gente, luxúria, enfim, isso vai trazer desgraça para a vida da própria pessoa. Isso vai trazer problema para a própria vida da pessoa. Em algum ponto ou não da vida da pessoa, isso vai trazer problema. Ela vai ser feliz. Isso eu garanto para vocês. Ela vai ser infeliz. Ela é infeliz com toda certeza em algum aspecto da vida dela, por ela ter esse vício, esse ego descontrolado, seja qual for a área, qualquer área da vida dela. Então eu enxergo que também com relação ao ego, a religião diz muita verdade, a religião diz muitas coisas que se aplicam, tanto há 50 mil anos atrás já eram aplicáveis como hoje. Uma pessoa que vive à base de ego é uma pessoa que está fodida, é inimigo de si mesma, é uma pedra no sapato de si mesmo. E eu vou tomar uma água e daqui a pouco eu já continuo, Enfim, avançando na minha prerrogativa, outro aspecto que a religião fala bastante, inclusive é um capítulo, se não me engano, posso estar errado porque eu já li esse livro do Alain de Botton faz um tempinho, então não me lembro 100% bem. Mas enfim, outro aspecto da religião, que é um aspecto de verdade, algo que a gente pode aplicar na nossa vida, independente se você é cristão, ateu, budista, islamista ou a puta que pariu, é o aspecto da fragilidade humana. A Bíblia, o cristianismo em especial, o budismo não fala tanto sobre isso de maneira específica, sobre a fragilidade humana. Só que, porém, o cristianismo ele fala pra caralho sobre isso, sobre a fragilidade humana. E se não me engano, tem um capítulo do livro, um dos capítulos do livro do Alain de Botton, o Religião para Ateus, ele fala só sobre isso, sobre a fragilidade humana, sobre um dos grandes trunfos, entre aspas, da igreja, da religião e etc., foi de ter identificado o quão nós somos frágeis, o quão nós somos seres fracos, o quão quando nós nos olhamos no espelho, com quanta frequência nós nos sentimos envergonhados. Nós somos extremamente frágeis, nós somos extremamente fracos, nós somos extremamente impotentes, seja em qual área da nossa vida for. Cada um tem uma limitação. Uns têm uma maior limitação na área intelectual, outros têm uma maior limitação na área financeira, outros têm maior limitação na área interrelacional, nos relacionamentos sociais, outros na área familiar. Enfim, cada um tem uma dificuldade, ninguém
tipo, perfeito em todos os campos das nossas vidas. Em algum campo nas nossas vidas, quando não mais do que um, né? Porque às vezes nós somos incapazes, insuficientes em mais de um campo da nossa vida. Nós somos frágeis pra caralho, nós somos fracos pra caralho. A religião afirma isso a todo momento. A religião, querendo ou não, ela dá um consolo para o crente. Ela identifica que o crente é fraco. Isso também é outra coisa que Nietzsche critica pra caralho, que é o espírito de rebanho, que ele chama, que é o fato dos próprios religiosos se identificarem como rebanho e deles se identificarem como frágeis e fracos, e aí eles aceitam ser servos de Cristo, e aí eles aceitam a sua posição de fraco e não lutam contra isso. Ele fala basicamente isso, critica pra caralho o cristianismo nesses termos. Mas, enfim, o fato é, independente de Nietzsche, de qual seria a sua concepção, se você concorda ou não com Nietzsche, o fato é, todos nós somos frágeis, todos nós temos alguma área da nossa vida em que nós estamos suscetíveis à perda, ao fracasso, em que nós somos fracassados, sabe? Nós todos somos fracassados em alguma área da nossa vida. Não é, eu sinceramente não acredito que exista, você pode falar, sei lá, Dan Bilzerian, algum alfa, entre aspas, alfa aí, sei lá. Cara, existe uma grande diferença entre quem o cara é na vida privada e na vida social. É óbvio que na vida social o cara só vai se demonstrar cheio de mulheres, com dinheiro, bem sucedido, sabe? Na vida social todo mundo mostra isso. No Instagram todo mundo posta foto, tipo, sabe, bonito, sabe, querendo passar uma boa impressão. Então no Instagram, ou aquilo que nós vemos da pessoa quando ela tá fora da casa dela, é óbvio que a gente só vai ver o lado bom da pessoa, que a gente vai invejar a pessoa, que a gente vai achar que a pessoa tem uma vida linda, maravilhosa. Mas e nós mesmos? Quando nós estamos sozinhos no quarto, olhando pro espelho, olhando para nós mesmos, é isso que nós sentimos? Nós sentimos a todo momento isso, que nós somos foda, que nossa vida tá 100%, que nossa vida tá... Tudo tá ajeitado e nós somos seres perfeitos? Nós sentimos isso o tempo inteiro? É óbvio que não. É óbvio que não. É óbvio que na maioria do tempo a gente olha pra nós mesmos e a gente fala, cara, isso daqui não tá tão legal. Isso daqui poderia melhorar. Ou, cara, eu tenho que tratar isso daqui na minha vida. Eu sou uma pessoa, sei lá, exemplo, muito invejosa. Eu preciso tratar isso na minha vida. Eu sou uma pessoa muito materialista. Eu preciso tratar isso na minha vida. Eu sou uma pessoa que eu não ligo pra minha família. Eu deveria melhorar nisso. Enfim, o ponto é, todos nós somos seres frágeis, todos nós precisamos de, entre aspas, carinho, todos nós precisamos de aconchego. E esse é um dos grandes trunfos da religião, dos grandes trunfos principalmente da Igreja Católica. Ela enxerga que nós somos pecadores, que nós somos naturalmente falhos e pecadores, e todo mundo tem pecado. E aí ela faz o quê? O confessionário. O confessionário é aquele lugar que você vai lá, despeja um monte de merda que você não fala pra ninguém, que você só guarda pra si mesmo. Despeja aquele monte de merda que você sabe que você não vai ser julgado. Esse também é outro grande aspecto de vantagem, principalmente do catolicismo. Quando você vai ao confessionário e se confessa pro padre que tá ali, que ele vai te ouvir, e dá o seu preço, entre aspas, a pagar para você compensar o seu pecado, você sabe que o padre tá ali, ele não vai te julgar, ele não vai, nossa, falar que coisa horrível, como assim você é um monstro, como que você pode pensar esse tipo de coisa, como você pode fazer esse tipo de coisa. Por quê? Porque o padre tá ali, ele deve ouvir todo tipo de merda que você imagina. Então, tipo, a tua merda que você acha que é uma merda, você pode ter certeza que o padre que tá ali no confessionário, ele já ouviu outras merdas muito maiores do que a tua merda, e a função dele que tá ali é justamente ouvir, não julgar, ouvir, ver qual seria a penitência para ele, em qual penitência aquele pecado se encaixa, e passar. Reze 5 Ave Maria, ou sei lá, reze durante, sei lá, não sei, não manjo muito disso, dessa parte do catolicismo, mas eu reconheço que isso é um ponto positivo do catolicismo, um ponto positivo não somente do catolicismo, mas também do cristianismo, de ver que nós somos seres extremamente falhos, extremamente, que estamos tendentes a nos odiarmos, porque nós enxergamos que a merda vem de nós mesmos quando nós cometemos um pecado, uma falha, seja para com os outros, seja para conosco mesmo. Nós nos culpamos pra caralho, nós nos julgamos pra caralho com uma certa razão. E quando nós cometemos uma grande merda, seja conosco ou com os outros, isso fica marcado na nossa mente. E aí a gente precisa de um conforto, a gente precisa de algum lugar que fale, calma,
calma, as coisas podem melhorar, as coisas vão melhorar. Você, logicamente, você precisa melhorar, mas se você melhorar, eu te darei um reino melhor. Eu te darei um lugar em que toda essa culpa desaparecerá, em que toda essa merda que você fez será esquecida e você viverá uma vida nova. Essa é a grande promessa da religião. Esse é um dos grandes trunfos da religião. Se você for um ateu que simplesmente não enxerga que possa haver vida após a morte, que simplesmente não enxerga que possa haver vida melhor, que simplesmente vive o aqui ou agora, como Nietzsche defendia, e só dizer que tipo, só existe o aqui e agora e foda-se. Sabe? Você é uma pessoa que, se você tiver um mínimo de moral, um mínimo de ética, um mínimo de compaixão humana, sabe? De você não pensar somente em si mesmo, você certamente vai ter alguma grande culpa para consigo mesmo e você não vai ter lugar nenhum para tratar essa culpa. Você pode até no máximo, sei lá, desabafar para um amigo e chegar para um amigo e falar: ó, eu fiz XYZ e eu me sinto muito culpado por isso. Mas o que o amigo vai poder fazer por você? Ele não pode fazer nada. Já quando você vai para uma igreja católica e se confessa, o padre te dá um consolo, ele te fala: você tem que fazer isso daqui para, de certa forma, se redimir dos teus pecados. Isso não apaga o teu pecado, mas redime uma parte do teu pecado. Faz com que você pelo menos reconheça que você pecou. Isso, claro, caso você pague a penitência de fato. Reconheça que você pecou e dê algo em troca ao teu pecado. Óbvio que isso, como disse, não apaga o pecado, mas isso, querendo ou não, é um consolo. Isso também é um dos grandes trunfos da religião. Ela enxerga que nós somos seres extremamente frágeis e fracos e ela trabalha pra caralho em cima disso. Ela trabalha dizendo: olha, se exima, se livre dos prazeres materiais, se livre de toda a carnalidade, abrace a vida em Cristo, ou abrace a vida fora do ego, como diz o budismo, e não exatamente seja feliz, porém viva agora sem culpa. Viva tranquilo de que você não vai mais errar nessa área, ou você vai errar, porém você vai encontrar consolo. A religião, querendo ou não, é um grande consolo para aqueles que a seguem. E aí, justamente esse mesmo argumento é o argumento que muita gente utiliza para atacar. Argumento do tipo: o cara se sente culpado e aí para precisar aliviar a culpa, ele inventa um amiguinho imaginário que fala para ele: tá tudo bem. Cara, independente de qual seja a visão correta, a visão ateia de que as pessoas inventam isso daí para se redimir da culpa, ou a visão cristã de que realmente há como se redimir da culpa. Independente de qual visão está certa, o argumento de qual lado acontece de fato. O argumento está certo, o argumento que diz que nós somos frágeis pra caralho, nós somos falhos pra caralho, e que nós precisamos de um aconchego, tá certo. Tá certo, independente de qual lado tá certo, os dois lados provam a mesma coisa, que o ser humano é fraco, que o ser humano é frágil, e um dos grandes pontos de verdade da religião, um dos grandes trunfos entre as da religião, especialmente da Igreja Católica, é identificar isso, é aceitar isso, é aceitar a fragilidade. Inclusive, esse ponto de identificar que nós somos frágeis e fracos e aceitar e assumir isso é um dos grandes motivos, inclusive, do porquê que eu não sou migtal, por exemplo. Porque eu reconheço que eu sou um ser fraco, eu reconheço que eu preciso de outras pessoas e eu reconheço que quando eu tô com outras pessoas, seja ela minha namorada ou amigos que são mangina pro conceito migtal, blue pill pro conceito migtal, seja o que for, eu sou uma pessoa melhor. Eu preciso do aconchego dessas pessoas, eu preciso da companhia dessas pessoas. Sem companhia, quase qualquer ser humano enlouquece. Sem essa oportunidade, sem essa alternativa de redenção, de você se confessar para si mesmo e se confessar para um ser maior, para quem quer que seja, sem isso, muitas pessoas acabam enlouquecendo, acabam caindo nesse complexo de culpa eterno, que ela nunca encontra redenção, que ela passa a vida inteira se lamentando pelo acontecimento, por ela ser tão falha, por ela ser tão XYZ, e aí ela passa a ter coisas do tipo autoestima baixa, ou então um complexo narcisista gigante, ou então passar a ter um ideal de relacionamento que é completamente fora da realidade, sabe? Ou então ser extremamente mal ajustado à sociedade. Enfim, uma série de transtornos que acontecem porque a pessoa não tem um lugar para se redimir da culpa, sabe? Enfim. De uma forma geral, esse destaque que a religião dá para o quanto nós somos frágeis e para o quanto nós somos tendentes ao erro, desde a sua concepção, desde Adão e Eva até o dia de hoje,
É outro aspecto também que eu vejo verdade. Na religião é outro aspecto que eu considero bem de sabedoria na religião. E isso é também uma coisa que os ateus, os neo-ateus principalmente, eles falham em perceber. Que o ser humano não é só razão. O ser humano não é só tipo, vou agir aqui a priori, empiricamente, racionalmente, e, sabe, a vida humana ser só filosofia. A vida humana não é só filosofia. O que nos faz seres humanos é justamente não somente a nossa capacidade de intelecção, mas também os sentimentos humanos, sabe? Enfim, nós somos não somente intelecção, nós somos não somente intelecto, nós somos também emoção. E a religião trata principalmente desse lado emocional, trata principalmente disso, sabe? De enxergar que nós somos uma merda e buscar não passar a mão na cabeça e falar, não, filhinho, vai ficar tudo bem e você não precisa fazer nada, tá tudo perdoado. Não, ela dá os meios, que é o arrependimento, que é a confissão, que é a mudança e a renovação em Cristo, o batismo, etc., para que a gente viva uma vida em que a gente não se sinta mais culpado, que a gente sinta que parte da culpa está sendo paga, está sendo eximida. Porque, querendo ou não, todos nós cometemos erros, todos nós nos sentimos culpados, muito frequentemente, em alguma área das nossas vidas. Porque nenhum ser humano é completo, nenhum ser humano é perfeito, nenhum ser humano é 100% em tudo. Mas, enfim... E aí entra também um outro aspecto ligado a isso, a nossa fragilidade humana. Isso evidencia também que muitas vezes a religião também, o cristianismo percebe isso. Nós precisamos de algo maior, nós precisamos de algo que vá além de nós para legitimar a nossa própria existência. E aí entra de novo os neo-ateus, nietzschianos, falando que isso é um aspecto de fraqueza, que isso só evidencia o quanto nós deveríamos combater isso, porque isso é uma grande ilusão e que, na verdade, isso é algo que nos faz virar ovelha, isso é algo que nos faz virar gado, nos faz virar acríticos. Enfim, independente de qual seja a visão certa, mais uma vez, independente de se o ateu está certo, se o cristão está certo, o fato é... Nós, frequentemente, precisamos de algo maior do que nós para legitimarmos a nossa existência. Não exatamente algo maior do que nós, mas algo que vá além de nós mesmos. Então tem muito ateu aí, por exemplo, que não necessariamente o cara precisa de algo maior, mas ele precisa de outra pessoa. O ateu, por exemplo, é o ateu casado, que dá tudo da vida dele para a mulher ou para o esposo dele. É um ateu que não necessariamente ele necessita de Deus, mas ele necessita da esposa. Ou ela necessita do marido. Ou seja, o pressuposto ainda é o mesmo, o pressuposto ainda se mantém correto. A maioria de nós, querendo ou não, precisa de algo maior do que nós mesmos para legitimarmos a nossa existência. E com alguma frequência, as pessoas que não precisam desse algo maior, elas correm o risco de cair no hedonismo nietzschiano, do hedonismo de tipo, vou fazer aqui um monte de poesia e chamar isso de filosofia. Vou fazer aqui um monte de dedo no cu e achar que isso é filosofia. Um monte de 500 mil livros de Nietzsche, que não tem sistema nenhum, não tem coesão quase que nenhuma, quer dizer, até tem alguma coesão, mas assim, extremamente limitada, que só explica aqui e agora, que não refuta a metafísica nenhuma, e chamar isso de filosofia e achar que isso é superior aos 12 livros, a Suma Teológica, por exemplo, de Tomás de Aquino, sabe? Enfim, as pessoas que não têm necessidade de algo maior, que não vivem uma vida que vá além de si mesmo, que se legitime além de mim mesmo, são pessoas que muitas vezes tendem ao egoísmo compulsório e não se desenvolvem, ao contrário do que era esperado, elas não se desenvolvem em nada. Por quê? Porque elas gastam a vida em prazeres terrenos. Enquanto que a pessoa, por exemplo, um católico, vamos colocar aqui um católico praticante, enquanto ele gasta a vida dele sendo casto e lendo livros e se aprofundando no conhecimento que a igreja dele passa, e na palavra de Cristo, na Bíblia, etc., o cara lá que vive a vida por si mesmo, o que ele faz na maior parte do tempo? Ele passa a maior parte do tempo jogando, comendo puta e lendo Nietzsche, achando que Nietzsche, Carl Sagan, sei lá o que, e achando que ele tem alguma grande filosofia, tá vivendo alguma grande filosofia de vida dele, quando na real, tipo, se você colocar a Suma Teológica de um lado e o que ele lê do outro, a Suma Teológica, a Suma Teológica não precisa nem enfiar a cabecinha do pinto no cu do cara que acredita nesse tipo de coisa. Não precisa nem enfiar a cabecinha do pinto. Ela nem precisa, já refuta tudo aquela merda, já, não necessariamente refuta, mas contém um sistema lógico, racional,
extremamente mais completo e mais complexo do que tudo aquilo que o cara acha. E acha que, tipo, que a vida é só jogar videogame, sabe? Enfim, a religião nos faz, querendo ou não, apontarmos para algo maior e vivermos segundo este algo maior. Isso também é um aspecto de verdade, um aspecto benigno na vida das pessoas. E isso leva a outro aspecto, essa necessidade de algo maior, que independente se é algo benigno ou não, é uma verdade imutável em si mesma. A maioria de nós precisa de algo maior e a religião identifica isso e trata isso e traz uma resposta para isso. Isso leva também a outro aspecto benigno da religião, tanto para o aspecto individual quanto para o aspecto social, que é o aspecto da caridade. A religião, ela busca, por ela enxergar, pela religião, principalmente a cristã, principalmente a católica também, a cristã e de linha católica, ela enxergar que nós somos seres falhos, que nós somos seres que precisamos de ajuda, que precisamos, sabe, de alguém para nos ajudar com muita frequência, ela tende muito à caridade. E a caridade é algo que eu acho que eu não preciso nem justificar, é algo benigno, sabe? É algo benigno tanto para a vida da pessoa que pratica caridade, que assim ela se sente melhor, se sente até redimida da culpa ao praticar a caridade, quanto também é benigno para a pessoa que recebe a caridade por motivos óbvios. Né? Então, outro aspecto positivo da religião, que é algo que não se enxerga com tanta frequência, é algo instituído da religião, instituído da Igreja Católica, inclusive, que não se enxerga com tanta frequência nos ateístas, nos nietzschianos, nos hedonistas, até porque hedonismo é basicamente o contrário de caridade, mas enfim... é esse aspecto da caridade, enxergar que nós somos seres fracos e que, portanto, que todo mundo é fraco, que todo mundo é pecador, que todo mundo precisa de todo mundo, porque assim a comunidade é mais forte e assim, naturalmente, você acaba exercendo de maneira maior a caridade. Também é um aspecto benigno da religião. Inclusive, a igreja tem, a própria igreja católica tem um programa Caritas, tem uma parte da igreja católica que se chama Caritas, que foi por onde eu trabalhei durante 2 anos e meio da minha vida. A Caritas é uma instituição que tem abrigos, isso no mundo inteiro, ela está em, se não me engano, mais de 100 países. A Caritas basicamente é voltada para pessoas em situação de rua ou pessoas em situação em países de guerra, pessoas que basicamente estão vivendo à beira da miséria, seja por qual motivo for, e ela dá abrigo a essas pessoas, ela dá abrigo e alimentação a essas pessoas em mais de 100 países. A Caritas é uma instituição da Igreja Católica que é voltada única e exclusivamente para a caridade. Agora me diga, qual instituição ateísta possui uma atuação tão grande comparável quanto a Caritas, que é da Igreja Católica? Me diga aí uma instituição ateísta ou uma instituição, sei lá, agnóstica, ou sei lá, que não tenha religião, propriamente dito. Me diz uma instituição ateísta que tem um campo de atuação, ateísta declarada, que tem um campo de atuação tão grande e comparável a estar em 100 países do mundo inteiro, ajudando pessoas que estão na rua, ajudando pessoas que estão em países em guerra, ajudando pessoas em países de necessidade. Me diz uma instituição ateísta que tem esse campo de atuação no mundo inteiro. Não sei, eu sinceramente nunca ouvi falar. E é o que eu tô falando, cara. Por mais que a gente pode fazer 1000 críticas à religião, a gente pode fazer 1000 críticas ao catolicismo, pedófilo, não sei o que, a gente pode fazer 1000 críticas, sabe, à metafísica, à religião e blá blá blá. Porém, uma coisa é inegável. A gente pode também falar, porque a Inquisição, sabe? Mas uma coisa é inegável. A igreja sempre foi e sempre será um dos principais, principalmente a igreja católica, sempre foi e sempre será um dos principais polos de caridade da humanidade. É o que eu tô falando, eu trabalhei 2 anos e meio ali. Eu vi que, por mais que, aí entra a questão de que a maioria do pessoal de rua acaba não saindo da rua, a maioria acaba voltando, mas isso não é problema da Caritas. O fato é, a Caritas busca ajudar pessoas que estão na rua, a Caritas busca ajudar aqueles que estão em necessidade. E me diz uma instituição proclamadamente ateísta que faça isso, que tem atuação em mais de 100 países, que ajuda a gente pra caralho ao redor do mundo, sabe?
Desuma. Enfim, a caridade é meio que um dos pressupostos básicos até do catolicismo. Uma das bases principais do catolicismo. E isso é algo que eu enxergo também como benigno, algo que eu enxergo como algo de bom para a humanidade, independente se você é ateu, cristão ou puta que pariu. É algo que todo mundo poderia empregar na vida e o mundo seria um lugar talvez menos pior. Enfim, mais um ponto positivo da religião. E isso é daí. Agora eu estou falando especialmente do judaísmo. Vai ter nego que vai me xingar, judeu ladrão, enfim. O holocausto é uma mentira, mas enfim. O senso de comunidade. As religiões também, principalmente o judaísmo e também o cristianismo, mas em especial o judaísmo, elas têm esse senso de comunidade. Eu não sei se vocês já viram, isso passa muito em cenas de filme camponês, cenas de filme que falam sobre religião, seja em qual aspecto for, principalmente a judaica. Os judeus, eu não sei se eles ainda têm esse hábito, porque eu não sou um profundo conhecedor do povo judeu, enfim, não sou um profundo conhecedor da religião, mas os judeus, não sei se ainda praticam isso, mas eles costumavam fazer as refeições assim mais importantes, que são o almoço, que são a janta, talvez até o café da manhã. Eles costumavam fazer essas refeições quando eles ainda moravam em tribos, como eu disse, não sei se ainda hoje praticam, mas eles faziam essas refeições numa grande mesa, em que todo mundo daquela tribo, ou da vila, ou do que quer que fosse, sentava junto naquela mesa e comiam todos juntos. Isso, querendo ou não, isso fortalecia a comunidade, isso fortalecia a união dos membros daquela vila. Pelo simples fato de que eles estão ali, e por mais que você fale, mas eles estão só comendo e tipo aquilo ali é algo que dura tipo meia hora e depois cada um vai para sua casa, ponto, acabou. Mas querendo ou não, aquilo ali, mesmo que só por 30 minutos, 1 hora, 2 horas por dia, aquilo ali contribuía para um ver o outro, para um estar junto do outro, um se alimentar junto do outro. Isso é algo que a Elaine de Botton fala bastante no livro Religião para Ateus. A refeição, seja ela qual for, seja o almoço, janta, puta que pariu, ela é um dos momentos obrigatórios do ser humano parar tudo que está fazendo e sabe, se alimentar, parar tudo que está fazendo e seguir uma necessidade básica, é o momento da alimentação. E quando você une esse momento básico, esse momento obrigatório, que é o da alimentação, com uma tentativa de juntar a tua comunidade, disso resulta um maior espírito de comunidade, uma maior união da comunidade. A comunidade inteira tá ali comendo um do lado do outro, e aí você vê o teu vizinho, você vê o vizinho do vizinho, você vê o outro vizinho, você vê o cara ali que você não gosta muito, mas que ele tá ali. Enfim, quando a gente vê quem é o outro, quando a gente tem contato direto com o outro, mesmo que seja um contato que tipo seja sentar na mesa e você só vê a pessoa, você cria um maior senso de comunidade, você ajuda a não ter estranhamento, você ajuda as pessoas a se sentirem parte de algo maior, a se sentirem parte de uma comunidade, a se sentirem, como eu posso dizer, se sentirem amigos, entre aspas. Porque o que você acha que é mais íntimo? Cada um comer na sua casa, tipo, cada um ter sua casa e cada um come na sua casa e ponto, acabou. Que é o que ocorre na sociedade atual, cada um come na sua casa, eu como aqui, meu vizinho come na casa do vizinho, o outro vizinho. O que você acha que é mais íntimo? Essa visão, esse modelo, ou um modelo em que todo mundo, 1 hora por dia, 2 horas por dia, para o que está fazendo, sai de casa, senta numa mesa, senta na cadeira, senta lá na mesa e vê todo mundo da vila, do bairro, o que quer que seja ali. O que você acha que é mais íntimo? O que você acha que traz mais um senso de você sentir que você é parte de algo maior e sentir que, tipo, que todos ali se conhecem e que nunca faria algo de errado, de ruim, a outra pessoa que está ali, porque afinal de contas vocês se veem todo dia. E aí ficaria até ruim você fazer um ato de ruim, seja roubar, matar, estuprar, puta que pariu. Concorda que fica muito mais difícil quando você vê a outra pessoa e tem contato direto com a outra pessoa todos os dias, mesmo que seja só uma vez por dia? Concorda que fica muito mais difícil de você fazer um mal
a essa pessoa do que vivendo o modelo que a gente vive, que é tipo, você não vê ninguém, você não sabe quem é seu vizinho, você não sabe nem qual é a cara do teu vizinho, você não sabe nem o que teu vizinho come, o que ele gosta de comer, quais são os assuntos que teu vizinho gosta, você não sabe nada sobre ele. Concordo que é muito mais fácil você fazer um mal para essa pessoa que você não sabe nada do que para uma pessoa que você tá ali todo dia, que você tem refeição com ela todo dia, que você ocasionalmente até conversa. Enfim, a resposta é óbvia. Então, o senso de comunidade que a maioria das religiões trazem, principalmente o judaísmo e também o cristianismo, mas essa é uma característica mais forte do judaísmo, de todo mundo comer junto e das pessoas fazerem parte de uma comunidade mesmo. A própria comunidade judaica é uma comunidade, por mais que ela esteja espalhada, em muitos países ela é relativamente unida, é algo que traz força. Força não somente para o social daquela religião, daquela sociedade, quanto também força para o indivíduo que se enxerga parte de algo maior, que se enxerga parte de uma comunidade. Sabe, isso por si só, por simples consequência disso, isso talvez se fosse aplicado na sociedade como um todo, isso diminuiria o número de pessoas deprimidas, isso diminuiria o número de pessoas solteiras até, isso diminuiria o número de doentes mentais aí, isso diminuiria uma certa de mazelas sociais que a gente vive aí, que são oriundas, derivadas do fato de que nós não conhecemos mais ninguém, nós não somos mais amigos de ninguém, cada um por si, foda-se todo mundo, salva de pedra. Enfim, outro aspecto da religião no geral, e isso mais uma vez é relativo ao judaísmo, é mais relativo ao judaísmo do que cristianismo, budismo e outras religiões, é um aspecto da circuncisão. Esse é um aspecto meio que eu confiro alguma razão, que eu confiro alguma verdade, mas assim, ok, moderadamente, sabe? Por quê? Porque a circuncisão é aquilo que eu falei já no começo. Tipo, a religião segue o 8, Nietzsche segue o 80. Então a circuncisão seria o 8, basicamente. Seria tipo, você enxergar o prazer carnal como a raiz de uma cacetada de males humanos. Enxergar a sexualidade como algo oriundo de Deus, um presente, entre aspas, de Deus, mas que, querendo ou não, ela traz uma cacetada de problemas. E isso é algo que eu enxergo de verdade. Porque, cara, se a sexualidade, sabe, a sexualidade livre não fosse um problema, a gente não estaria vivendo na sociedade que a gente vive, que é a sociedade líquida, a sociedade sabe, de relacionamentos que não duram, de pessoas usando pessoas, de todo mundo tomando antidepressivo e surtos psicóticos e transtornos de personalidade. Enfim, se o prazer carnal não fosse algo em si que traz uma cacetada de problemas, eu acho que o cristianismo, principalmente o judaísmo, não teriam adotado a circuncisão como algo quase que obrigatório, porque no judaísmo, se não me engano, a circuncisão é obrigatória, então o cara já nasce sem o prepúcio. E para quem não sabe, para quem não entende muito de circuncisão, o propósito da circuncisão é tirar o prepúcio da cabeça do pau dos homens, e aí tirando o prepúcio, o cara não pode sentir prazer, ou pelo menos ele não sente um prazer tão intenso quanto o cara que tem a cabeça do pau, que tem o prepúcio. Sem o prepúcio o homem não sente tanto prazer. Fazendo isso, eles garantem que quando o sujeito faz sexo, quando o sujeito transa, ele esteja ali transando não por prazer, não por ego, luxúria, ou o que quer que seja, mas sim e puramente por propósitos reprodutivos. Eles garantem que todo mundo vai transar, pelo menos os homens, somente por reprodução. É óbvio que aí você pode argumentar que isso é um pouco extremo demais, isso é um pouco, como você disse, meio 80, meio exagerado. Eu concordo de certa forma. Porém, o pressuposto sobre o qual essa ação é feita, que é o pressuposto de que uma sexualidade livre, sem ordem, numa sociedade completamente liberal, e etc., leva um monte de merda, é inteiramente comprovável. A nossa sociedade está aí para comprovar como a sexualidade é algo que, quando está livre, quando a pessoa não tem controle sobre isso, quando ela vive a base e encargo disso, cria uma série de mazelas sociais, e não somente sociais, mas também individuais. Então esse pressuposto da circuncisão, que é de fazer um grande ato para evitar problemas ainda maiores do que esse ato, é um ato que eu considero, sabe, de verdade, é algo que eu considero algo não benigno para a sociedade como um todo, mas é algo que eu vejo verdade, sabe? E o cristianismo, embora ele não tenha tão forte esse lance da circuncisão, a maioria dos cristãos nem são circuncidados, ele tem o lance da castidade,
que é um pressuposto básico, principalmente do catolicismo, a castidade. É você se manter casto, é você não transar principalmente antes do casamento, e usar o sexo mais como fim reprodutivo do que como prazer em si. O prazer sexual em si não é algo ruim. O problema é que muito frequentemente, por nós temos aqui trazendo de volta o lance do ser humano ser extremamente corruptível, fraco, frágil e etc. O lance é que quando você vive em prol disso, porque querendo ou não, é bom pra caralho, quando você vive em prol disso, você vira um degenerado, tua vida vira uma merda, vira só isso e a sociedade vira essa merda que tá hoje em dia. Então, basicamente, é basicamente realizar um ato extremo para prevenir que outro extremo, um extremo que sai do individual e vai para o social, aconteça. Isso também é um ponto de verdade, um ponto benigno da religião do judaísmo em especial. É o lance da circuncisão e esse combate aos prazeres carnais. Para você não chegar no 80, você permanecer no 8 e não chegar no 80, que é o 80 nietzscheano, de tipo, sexo, foda-se, sabe? Sexo, drogas e rock and roll. Algo mais ou menos assim. Enfim, caralho, já deu mais de 1 hora esse podcast. Ok, eu vou tentar agora ser mais ou menos breve nos próximos argumentos, nos próximos, entre aspas, pontos de verdade, para não me alongar muito aqui. Mas enfim, a Bíblia, e agora falando também de outro aspecto de verdade, outro aspecto benigno que alguém pode levar para a própria vida, até mesmo se a pessoa for ateia, é que a Bíblia, agora falando especificamente da Bíblia, a Bíblia contém algumas histórias fantásticas, algumas histórias que a gente pode levar para nossa vida, para a vida, independente se você é cristão ou ateu, você pode levar para a tua vida. Algumas histórias do tipo a história de Jó, Abraão, Salomão, a própria história de Jesus Cristo, que é uma história triste, em partes triste pra caralho. A história dos apóstolos, principalmente Paulo, são histórias que, tipo, independente se você é cristão ou ateu, são histórias que, tipo, você pode levar pra tua vida, você pode tirar ensinamentos preciosos daquilo. A história de Jó, por exemplo. Jó, tipo, cara, a história de Jó, o livro de Jó, assim, eu não li, eu assumo que eu não li, pelo menos agora enquanto adulto, eu não li o livro de Jó completamente ainda. Mas a história de Jó, que eu já vi por cima, que eu já li uns 2 ou 3 livros que fazem referência à história de Jó, meio que assim por cima, é uma história que eu acho, tipo, caralho, eu poderia fazer um podcast, eu juro pra vocês, eu poderia fazer um podcast de 3 horas falando só sobre Jó e falando só sobre a complexidade do caso de Jó. E tem livros que falam, por exemplo, tem um livro do Jung, do Carl Gustav Jung, que é Resposta a Jó, que ele fala só sobre o caso de Jó, sobre como é possível que isso tenha acontecido, como é possível que Deus tenha permitido e como é possível que Jó tenha permanecido fiel até o fim. Não ficou errado. Enfim, eu vou ler aqui, essa é uma das poucas partes aqui que eu vou ler da Bíblia mesmo, só pra exemplificar, tipo, o quão foda são certas passagens bíblicas, o quão foda é a história de certos homens da Bíblia, o quanto qualquer pessoa pode tirar lições preciosas daquela ali. Vou ler só o primeiro capítulo de Jó, só pra vocês terem uma ideia, caso, sei lá, alguém nunca tenha lido, enfim. Jó, capítulo 1. Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó, e este era um homem íntegro, reto e temente a Deus e desviava-se do mal. Aqui ele já dá os pressupostos da história inteira. Jó era um homem justo, Jó era um homem temente a Deus. E ainda assim acontece uma série infidável de males a Jó, que você fica até tipo, caralho, que isso, porra, que isso? Como que alguém pode passar por tudo isso e ainda assim, sabe? É até absurdo, chega até a ser absurdo. Enfim, mas continuando. E nasceram-lhe 7 filhos e 3 filhas. E o seu gado era de 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de bois e 500 jumentas. Eram também muitíssimos os servos a seu serviço, de maneira que este homem era maior do que todos os do Oriente. Iam seus filhos à casa um dos outros e faziam banquetes, cada um por sua vez, e mandavam convidar as suas 3 irmãs a comerem e beberem com eles. Sucedia, pois, que decorrido o turno de dias de seus banquetes, enviava Jó e os santificava, e se levantava de madrugada e oferecia holocaustos segundo o número de todos eles, porque dizia Jó: porventura pecaram meus filhos e amaldiçoaram a Deus no seu coração. Assim fazia Jó continuamente.
E num dia, só nesses 5 primeiros versículos, você já vê que Jó é um sujeito extremamente, entre aspas, santo e casto, sabe? Não casto porque ele tinha 7 filhos, mas casto no sentido de puro, sabe? Enfim. E num dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Então o Senhor disse a Satanás: De onde vens? E Satanás respondeu ao Senhor e disse: De rodear a terra e passear por ela. E disse o Senhor a Satanás: Observaste tu a meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Ou seja, até Deus reconhece que Jó, era foda. Mas continuando. Então respondeu Satanás ao Senhor e disse: Porventura teme Jó a Deus debalde? Porventura tu não cercaste de sebe a ele e a sua casa e a tudo quanto tem? A obra de suas mãos abençoaste e o seu gado se tem aumentado na terra. Mas estende a tua mão e toca-lhe em tudo quanto tem, e verás se não blasfema contra ti na tua face. E disse o Senhor a Satanás: Eis que tudo quanto ele tem está na tua mão, somente contra ele não estendas a tua mão. E Satanás saiu da presença do Senhor. Ou seja, Satanás faz uma proposição para Deus, e desafiando, entre aspas, Deus e falando: vê se ele se fuder pra caralho, ele não vai começar a ser um filho da puta. Vê se ele não vai começar a blasfemar contra você. E Deus permite que Satanás... Enfim, cara, aí entra todo o lance psicológico, todo o lance que você fica abismado com a situação. Que é Deus permitir que um homem justo seja tentado por Satanás. E aí que entra uma das grandes questões e mais velhas questões da humanidade. Por que coisas boas acontecem a pessoas ruins e por que coisas ruins acontecem a pessoas boas? O livro de Jó é um grande livro que ilustra isso. E mais especificamente, por que coisas ruins, muito ruins, acontecem a pessoas boas? É aquilo que a Bíblia fala, que o mundo é uma merda e injusto e no maligno, enfim, jaz no maligno. E sucedeu um dia em que seus filhos e suas filhas comiam e bebiam vinho na casa de seu irmão primogênito, que veio um mensageiro a Jó e lhe disse: Os bois lavraram e as jumentas pastavam junto a eles, e deram sobre ele os sabeus, e os tomaram, e aos servos feriram ao fio da espada, e só eu escapei para trazer-te a nova. Estando este ainda falando, veio outro e disse: Fogo de Deus caiu do céu, e queimou as ovelhas e os servos os consumiu, e só eu escapei para trazer-te a nova. Estando ainda este falando, veio outro e disse: Ordenando os caldeus 3 tropas, deram sobre os camelos, e os tomaram, e aos servos feriram ao fio da espada, e só eu escapei para trazer-te a nova. Estando ainda este falando, veio outro e disse: Estando os teus filhos e tuas filhas comendo e bebendo vinho, em casa de teu irmão primogênito, eis que um grande vento sobreveio da além do deserto e deu nos 4 cantos da casa, que caiu sobre os jovens e morreram, e só eu escapei para trazer-te a nova. Então Jó se levantou, rasgou o seu manto e rapou a sua cabeça e se lançou em terra e adorou. E disse: Nu saí do ventre de minha mãe e nu tornarei para lá. O Senhor o deu e o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Em tudo isto Jó não pecou, nem atribuiu a Deus falta alguma. E aí termina o primeiro capítulo. E aí você já vê a complexidade do negócio de já começou a acontecer um monte de merda sobre Jó. Não somente Jó era justo, não merecia tudo isso, não merecia em tese tudo isso, mas um monte de merda de uma só vez aconteceu sobre Jó. E a primeira reação de Jó não foi questionar Deus ou acusar Deus ou falar: como assim, Deus, eu sou tão justo, eu sou tão íntegro, eu sou tão honesto em tudo que eu faço, eu sou tão temente a ti, e mesmo assim isso está acontecendo. A primeira reação dele não foi de acusar Deus de injustiça, de acusar Deus de seja lá o que for, mas foi de louvar a Deus. Isso pra mim é um absurdo, não absurdo no sentido negativo da coisa, mas um absurdo que é o que eu tô falando, cara. E aí tem mais 40 capítulos. O livro de Jó tem literalmente 42 capítulos. E aí tem mais 40 capítulos só narrando desgraça. O livro inteiro de Jó é só desgraça. Só desgraça que acontece na vida de Jó. E Jó... Cara, a fé de Jó é um negócio que,
que é o que eu tô falando, daria 3 horas só para falar de Jó, da sua história, da fé desse homem e do tanto de merda que acontece sobre esse homem e do tão absurdo que é a situação de Deus permitir, entre aspas, que Satanás operasse contra um homem que era justo e que ele próprio sabia que era justo, que ele próprio sabia que não merecia tudo aquilo, em tese não merecia tudo aquilo. O absurdo de toda essa história e a bela questão, por que coisas boas, coisas até horríveis acontecem a pessoas boas? O mundo é injusto. Por que do mundo ser injusto? Enfim. Tanto a história de Jó quanto a história também de Abraão, que quase sacrificou o próprio filho porque Deus mandou que ele sacrificasse o próprio filho, quanto a história de Salomão, que foi o escritor de Eclesiastes, a história de vida dele, os livros que ele escreveu, a própria história de Jesus Cristo, a história dos apóstolos, a história de Paulo, que antes perseguia os cristãos e depois virou talvez o maior apóstolo, o maior seguidor de Cristo após a morte de Cristo. Enfim, tem uma cacetada de história na Bíblia que pode trazer lições preciosas e fodas, independente da tua religião, independente se você é cristão, até o puta que pariu. São lições fodas. O livro de Jó é foda, os livros de Salomão são foda, os livros, a história de Abraão também é foda. O próprio Kierkegaard, ele escreve um livro, Kierkegaard, que é um dos meus filósofos favoritos, um dos meus pais, entre aspas, do pensamento filosófico, do pensamento individual e subjetivo. Ele tem um livro dele, O Temor e Tremor, que é só sobre a história, o caso de Abraão, fazendo uma análise só sobre o caso de Abraão. Enfim, e Jó também tem vários livros, o Jung, por exemplo, que eu citei, o Resposta a Jó, que fala só sobre a história de Jó, só sobre o caso de Jó, de tão foda que é o negócio, de tão, sabe, não tem nem adjetivo, de tão absurdo, de tão caralho, sabe? Enfim, a Bíblia também tem uma série de histórias fodas, uma série de pressupostos no seu livro foda, que eu acho que independente se você é cristão, até o puta que pariu, pode te servir, sabe? Isso também é um aspecto benigno, algo da verdade da religião. E, enfim, até o momento eu andei falando de aspectos mais individuais, de vantagens sociais que a religião pode trazer para o indivíduo. Vantagens que concernem basicamente sobre o controle do ego do indivíduo, sobre o indivíduo ser parte de algo maior, se identificar como parte de algo maior, o indivíduo ser mais humilde, porque ele percebe que ele é um pecador, que ele é um bosta, que ele é limitado pra caralho e por consequência ele passa a ser mais humilde. Enfim, em nível individual, a religião ela traz uma série de ganhos, de coisas benignas, por assim dizer, para aqueles que creem nela. Mas ela também tem os seus aspectos, os seus benefícios que são de ordem social, que são benefícios que trazem vantagem, que são verdade, que são aspectos da verdade, não somente para mim, mas também para todos aqueles que adotarem esses aspectos, adotarem esses princípios. O próprio, por exemplo, o mais básico que eu posso citar aqui, os 10 mandamentos, por exemplo, que foi a tábua que Moisés recebeu no Monte Sinai e que aí virou os 10 mandamentos, que os 10 mandamentos também são base para muitos dos pressupostos, não somente bíblicos, mas também até para a Constituição, e não somente do Brasil, mas a Constituição dos outros países também. Os 10 mandamentos, que são mandamentos que overall, por cima, eles trazem muito mais benefícios sociais do que malefícios. E aí eu vou ler cada um deles e vou versar sobre algum deles, do porquê que eles são beneficiosos a nível social. São os primeiros mandamentos, eles são mais direcionados, por assim dizer, aos cristãos ou aos judeus. Mas assim, eles são mandamentos que, querendo ou não, se as pessoas aplicassem, poderia trazer também benefícios para ela, benefício individual e até social. Enfim, continuando. Primeiro mandamento, adorar a Deus e amá-lo sobre todas as coisas. Isso é algo que, de certa forma, se todo mundo aplicar, vamos supor que do dia para a noite todo mundo vire teísta, todo mundo vire cristão e passe a aplicar isso na própria vida. Eu acho que a primeira parte, adorar a Deus, não é uma parte que traria tantos ganhos sociais assim. Porém, a segunda parte, amá-lo sobre todas as coisas, é um pressuposto que traria muito ganho social. Por quê? Amá-lo sobre todas as coisas. Isso, se todo mundo aplicasse, óbvio que isso é impossível, nunca vai acontecer, mas se todo mundo aplicasse isso, amá-lo sobre todas as coisas, isso já impediria uma série de
tanto de males sociais, quanto também de pecados capitais. Isso já impediria a gente da gente ter luxúria, da gente aderir à gula, da gente amar mais uma pessoa ou um ser vivo do que a ele, de nós estarmos muito ligados como fala? Quando a pessoa é muito ligada a dinheiro. Eu esqueci o nome, mas enfim, impediria também que a gente amasse mais o dinheiro do que todo o resto. Enfim, se é mal sobre todas as coisas, traria um grande ganho social se todo mundo aplicasse. Mas enfim, estou falando algo de que eu sei que nunca vai acontecer. Continuando. Segundo, não usar o santo nome de Deus em vão, isso também traria um ganho social. Por quê? Porque, cara, tudo bem, o santo nome de Deus, mas isso nos ajudaria a ver a importância que a linguagem tem. A importância, o quanto nós não deveríamos banalizar certas palavras. Deus, não usar o santo nome de Deus em vão. Isso nos ajudaria a valorizar mais a linguagem, nos ajudaria a ver que certas coisas não devem ser banalizadas como acontece hoje. Que as pessoas utilizam palavras que, tipo, de tanto utilizar, perdem o seu significado ou perdem sua importância. Ou de tanto certo grupo utilizar certa palavra, aquela palavra meio que se deturpa, se perde. As pessoas começam a ou amar ou odiar utilizar aquela palavra, sabe? Isso nos ajudaria a ver que a importância da linguagem, enquanto certas palavras não devem ser banalizadas. Enfim, continuando. Santificar os domingos e festas de guarda. Também é algo que enxergo que poderia trazer um ganho social, santificar o domingo. Isso instituiria um dia de descanso obrigatório, sabe? Para a sociedade. Seria bom, sabe? A gente ter um dia dedicado. Tudo bem que a maioria das pessoas já fazem isso, mas nem todo mundo. Nem todo mundo guarda um dia para, tipo, esse dia aqui vai ser o dia de, sabe, de me dedicar a algo maior do que eu. Isso seria bom a nível social. Enfim, honrar pai e mãe e outros legítimos superiores. Também é outro pressuposto que eu acho que a nível social, se todo mundo seguisse, seria bom. Por quê? Porque aí não teria tanta intriga familiar, não teria tantos problemas de ordem familiar e, por consequência, não teria tantos problemas de ordem social. Enfim, eu vou passar mais rápido agora. Não matar. Isso, eu acho que eu nem preciso justificar o porquê que isso é bom socialmente falando. Enfim, guardar castidade nas palavras e nas obras. Isso também seria bom porque aí nós não estaremos vivendo na sociedade líquida, no mundo líquido, em que todo mundo usa todo mundo, Tinder, enfim. Não furtar, também é outro pressuposto que eu não preciso nem justificar o porquê que ele é bom socialmente falando. Não levantar falso testemunho, ou seja, não mentir, também é algo que também não acho que precisa de muita justificativa. Se todo mundo falasse a verdade, não existiria, não existiria necessidade de justiça como a gente a conhece, porque todo mundo já fala a verdade, todo mundo já sabe qual é a verdade. E a mentira é o pai e mãe de muita coisa, muita intriga familiar, muita intriga entre amigos, muita intriga nos relacionamentos interpessoais. Enfim, acho que se todo mundo falasse a verdade nos mais diversos aspectos possíveis da vida, acho que o social seria menos caótico como um todo. Tudo bem que aí também poderiam levantar a questão, mas tem as mentirinhas pequenininhas que a gente conta para não gerar um mar. Isso é uma questão à parte, mas enfim, eu tô falando assim em linhas gerais. Guardar castidade nos pensamentos e desejos. Isso é aquilo lá que eu tava falando. Isso daí basicamente é prevenir um mal através de ações, entre aspas, extremas, para prevenir esse mal que começa pequeno, que de repente pode virar um mal gigante, que é a sociedade atual que a gente tem. Então isso também a nível social é algo bom, guardar a castidade nos pensamentos e desejos. E o último mandamento, não cobiçar as coisas alheias. Isso, quando diz coisas alheias, está falando tanto pertence, quanto também a mulher ou o homem do outro, que também é algo bom, porque se a gente não cobiçasse, por exemplo, a mulher do outro, isso... Cara, o mundo seria muito melhor se simplesmente a gente não cobiçasse a mulher do outro, não cobiçasse a grama do outro. Isso basicamente diz, não invejes. Não invejes, seja os bens dos outros, seja a mulher do outro, seja a puta que pariu. Um mundo sem inveja, eu acho que não precisa nem justificar. Seria um mundo melhor. Seria um mundo objetivamente melhor. Um mundo em que simplesmente as pessoas estariam mais satisfeitas com a própria vida e cuidando mais da própria vida do que da vida do outro. Enfim, como vocês podem ver, até os pressupostos, os mandamentos mais básicos da Bíblia, os 10 mandamentos, são pressupostos que trazem benefício não exatamente individual, mas benefício principalmente social.
que se todo mundo seguisse esses benefícios, o mundo talvez seria um lugar bem menos pior. Se todo mundo não furtasse, se todo mundo não cobiçasse a mulher do próximo, se todo mundo guardasse o significado das palavras e visse que as palavras, certas palavras, têm um significado muito forte, não devem ser usadas em vão, se todo mundo guardasse a castidade, se permanecer casto e santo, entre aspas, à espera da pessoa, ou não, ou permanecesse casto para toda a vida, acho que isso e os outros mandamentos trariam um grande ganho social, indiscutivelmente, e são base, querendo ou não, da nossa Constituição, são base do mundo moderno, são base do mundo ocidental. A grande foda é que a maioria desses pressupostos, desses mandamentos, as pessoas não seguem. Quer dizer, seguem a maioria, mas não seguem. Por exemplo, não cobiçar a mulher do outro. Quem nunca, né? Quem nunca? Se todo mundo praticasse isso de forma ativa e de forma independente de qual fosse a sua crença, independente de se é cristão, ateu, budista, espírita, enfim, eu acho que o mundo seria sim um lugar objetivamente menos pior. Enfim, além dos 10 mandamentos que trazem um certo ganho social, que são a base da Constituição de uma cacetada de países, inclusive o Brasil, existe também um ganho na área da estética e da arte. Isso é algo que eu falei, inclusive, no meu último... Não foi no último podcast, mas no podcast que eu falei sobre estética. Que eu citei as igrejas de 1000 anos atrás da Igreja Católica. O que você acha que é mais bonito? Um prédio moderno, que parece uma caixa de sapato gigante, que não tem bosta nenhuma, que é só concreto e um monte de janela. O que é mais bonito, o que é mais interessante aos olhos, o que é mais contemplativo? Um prédio que tem forma de caixa de sapato e cinza e enfim, ou uma igreja católica de 1000 anos atrás, de arquitetura gótica, com detalhe pra caralho, ilustração pra caralho, gravura pra caralho, os móveis feitos dentro, tudo de madeira, tudo agrupado, tudo bonitinho, um monte de afresco. Enfim, o que você acha que é mais bonito em geral das duas opções? O prédio, a caixa de sapato, ou a igreja com detalhe pra caralho, e, sabe, planejada do começo ao fim para ilustrar um ideal de beleza? A resposta é óbvia. Então, no campo da estética, da arte, utilizando principalmente aqui como escopo para o que eu estou falando, o que já foi feito pela Igreja Católica, que são uma cacetada de igreja bonita, de igreja secular, de igreja que, tipo, dependendo de qual for a tua religião, você pode apreciar aquilo e pode ficar, tipo, abismado com a beleza daquilo, também é outro campo que traz um ganho social. Se as nossas construções arquitetônicas, e não somente as construções arquitetônicas, a arquitetura, a própria arte em si, as pinturas, a escultura, etc., fossem feitas prezando um padrão objetivo de beleza e não subjetivo, que é o que está virando cada vez mais a arte moderna, que é tipo aquelas obras de arte abstrata, e que é o que eu falei no podcast de estética, que basicamente sem cu, tirado do cu aquelas merda, se a gente basicamente adotasse um padrão de beleza objetivo, por exemplo, o padrão de beleza da Igreja Católica, independente se é um padrão de beleza da Idade Média, que é o padrão da Idade Média lá, da arte católica, seja um padrão do Barroco, da Era Barroca, da Igreja Católica, seja um padrão do maneirismo, enfim, de qual seja o padrão, cara, um padrão objetivo, é isso. Seja qual fosse o padrão, ele sendo objetivo, ele já seria superior ao padrão de beleza que a gente tem atualmente, que é o padrão subjetivo, que é o padrão relativista, que é o padrão, tipo, tudo é arte, qualquer merda é arte. Enfim, então pro campo da estética e da arte, se a gente pegar alguns dos pressupostos, principalmente da Igreja Católica, da religião como um todo, mas principalmente da Igreja Católica, que vê a arte como uma forma de glorificar a Deus, e utilizasse isso na nossa vida, utilizasse isso na arte, utilizasse isso para os nossos pressupostos, utilizasse isso na hora da gente construir uma casa, na hora da gente construir qualquer merda, a gente prezasse não somente pela funcionalidade do negócio, mas também pela beleza do negócio, a fim de enriquecer as nossas vidas com beleza e com significado, isso também seria algo que traria ganho, tanto para o individual quanto também para o social. E agora, já finalizando o podcast, o último aspecto também, que é algo que traz ganho para o social, e isso é algo referente principalmente à Igreja Católica, a instituição e a firmeza
que as instituições religiosas têm. E como eu disse, isso é algo que vale principalmente para a Igreja Católica, que existe faz quase 2000 anos, que é algo que está aqui na Terra há quase 2000 anos. Dificilmente instituições, sejam elas ateístas, sejam elas capitalistas, dificilmente instituições que não têm um ideal transcendente, porque o ideal da maioria das religiões, e do catolicismo incluso, é o transcendente. E quando essas religiões, movimentos, grupos, etc., têm um ideal transcendente, eles têm uma tendência muito maior a transmitir os seus bens, seja eles qual forem, eles têm uma tendência muito maior a transmitir seus bens à posteridade. Então é por isso, por exemplo, que a Igreja Católica existe há quase 2000 anos. É por isso que a gente vê aquelas igrejas católicas de 1000 anos atrás. No Brasil não tem, mas na Europa, que você vê que tipo, ela tá conservada. Há 1000 anos ela tá ali, ela existe, é bonita, continua sendo bonita pra caralho, 1000 anos depois, passando. A gente tem um livro aí que é conservado já há mais de 1000 anos, a Bíblia. Tudo bem que existem discussões, os apócrifos, blá, blá, blá. Mas enfim, a gente tem uma instituição firme, uma instituição concisa que já existe em si e por si há mais de 1000 anos, a Igreja Católica. Me diga, e isso é algo que traz um certo conforto para os seus crentes, isso é algo que traz uma firmeza na crença, isso é algo que ajuda-os a atestar a verdade da fé, que é esse aspecto transcendente, atemporal. Essa merda tá aqui há 1000 anos, há mais de 1000 anos, essa merda vai continuar aqui para os próximos 1000 anos, eu tenho certeza disso. O catolicismo não vai morrer, e isso é algo que atesta a veracidade da minha crença. Isso é algo que me fortalece, sabe? Isso é algo que, a título social, traz ganho tanto a título individual quanto também a social. Qual outra instituição, além da Igreja Católica e algumas igrejas protestantes que existem, sei lá, há 500 anos, que é algo que não se compara à existência da Igreja Católica, quais outras instituições que não têm um ideal transcendente conseguiram existir pelo tempo, por exemplo, que a Igreja Católica existe? Quais outras? Eu não consigo pensar em nenhuma. Por exemplo, pensa numa Coca-Cola da vida, que é um empreendimento capitalista. Quais são os ideais que mantêm a Coca-Cola viva? É o dinheiro, é o lucro. Tudo bem, alguém pode argumentar que o dinheiro, o lucro, isso por si só já mantém a Coca-Cola funcionando, porque o capitalismo, a economia, as coisas vão continuar funcionando. Beleza, mas vamos supor que algum belo dia o capitalismo quebre. O capitalismo quebre, a bolsa de valores quebre, as empresas falhem, entrem em falência do dia para a noite e tudo quebre. Basicamente, os altares do capitalismo quebrem. A Coca-Cola vai continuar existindo? Nesse momento aí de quebra de toda a Coca-Cola vai continuar existindo? Talvez sim, talvez não. Mas e a Igreja Católica? Vamos supor que o capitalismo, esse mesmo exemplo, o capitalismo quebra. A Igreja Católica vai continuar existindo? Sim, vai continuar existindo. Por quê? Porque a Igreja Católica já passou por uma cacetada de momentos históricos, uma cacetada de movimentos históricos, períodos históricos e sistemas, e continua existindo. A Igreja Católica passou pela Antiguidade greco-romana, a Igreja Católica passou pela Idade Medieval, a Igreja Católica passou pelo Renascimento, ela passou pela Idade Moderna e agora ela está na Idade Contemporânea, tudo bem, enfraquecida, porque a gente vive num período ateísta, mas ela continua existindo, ela continua ali, ela mudou pra caralho de sistema, ela passou do feudalismo, ela passou do pré-capitalismo, ela tá agora passando pelo capitalismo. E certamente, se outro sistema for implantado, até mesmo o socialismo, vamos supor que o socialismo, por algum milagre, vença e comece a imperar no mundo inteiro. A Igreja Católica vai existir, vai continuar existindo, a gente pode ter certeza disso. Já, por exemplo, uma instituição bem, entre aspas, do tipo de Coca-Cola, se o capitalismo falir amanhã, tudo quebrar amanhã, a gente não pode mais ter tanta... A gente não pode ter tanta certeza se a Coca-Cola vai continuar existindo ou não. Por quê? Porque a Coca-Cola é uma instituição, empresa, sei lá como vocês queiram chamar, que é amparada, o propósito dela total é no capitalismo. Logo, se o capitalismo quebrar, é capaz que ela também quebre. Já o propósito da igreja é um propósito transcendental, que não se encontra aqui no espaço-tempo, mas se encontra no transcendente. Ela está ali independente do que aconteça. E esse senso de ter uma instituição forte que sobreviveu há milênios,
e que tá ali, que vai continuar ali e que tipo, e que tem uma firmeza tanto nos seus pressupostos, tanto na sua existência, quanto pressupostos, valores e etc. Isso traz um ganho tanto individual quanto também social. Saber que a gente faz parte de algo maior, algo de natureza transcendente que tá ali, nos torna uma comunidade, nos torna indivíduos e comunidades mais fortes. E isso também é um ponto positivo da religião, do cristianismo e principalmente da Igreja Católica, que é algo que você, como eu estou falando, você não encontra no ateísmo, porque o ateísmo também não é algo unificado, algo que tem uma crença clara. Cada ateu acredita numa coisa, e é óbvio que todos acreditam que não existe Deus. Mas o que eles fazem com isso? Cada ateu faz uma coisa. Agora o católico, o que ele faz com o catolicismo é só um caminho. É só um caminho, é o caminho da castidade, é o caminho da caridade, é o caminho da abstinência, é o caminho difícil, basicamente, é o caminho do pessimismo. Já o ateísmo, cada um segue um caminho e não tem nada unificado, enquanto que no catolicismo tem algo unificado. Isso traz uma força, isso traz um senso de esperança para quem segue aquilo. Enfim, eu poderia, acreditem em mim, eu poderia separar outros motivos, mas muitos, talvez não digo muitos, mas assim, eu poderia separar mais motivos para trazer aqui para falar sobre a verdade da religião, sobre o porquê da religião ser benigna em muitos aspectos, tanto para quem segue ela quanto para quem segue ela. Mas o podcast já tá grande pra caralho, acho que eu já dei argumento pra caralho, acho que vocês já entenderam a ideia. Como eu disse no começo do podcast, caso vocês queiram aprofundar em tudo isso daqui que eu estou falando, 2 livros, Religião para Ateus, do Alain de Botton, e A Religião nos Limites da Simples Razão, do Kant. Enfim, é isso aí. Espero que vocês tenham gostado desse podcast. Ficou um pouco não, bem maior do que eu esperava que ficasse. Eu queria fazer um bagulho de 50 minutos, mas já está com mais de 1h30, então... enfim, mas é isso aí. Espero vocês na próxima. Beijos, abraços e falou.